E aí, pessoal? Ontem, vocês viram, obviamente, que eu não gravei vídeo. Hoje, também tive uns problemas aqui e também não deu tempo de planejar. Mas eu não queria ficar 2 dias sem gravar vídeo. Aí eu decidi que todo dia que eu não puder fazer um vídeo melhor de planejamento, né? Vou pelo menos fazer um vídeo de umas questões aleatoriamente. Eu vou fazer só questões da IBFC, de alguns assuntos. Hoje vai ser a administração. Eu botei o geralzão. Aí depois vocês podem botar no comentário que vocês acharam. Ah, esse não precisava responder, esse respondeu mal. Até porque eu respondi todas as questões da IBFC já, da maioria dos assuntos. Fora português, que é uma quantidade boa. Mas aí, uma coisa é responder e outra é fazer ela explicando para alguém, né? E é isso que eu quero fazer para vocês. Beleza? Bom, sem mais enrolation, vamos lá para a primeira questão. São 20 de administração, beleza? Segundo Hidalberto Chiavenato é um autor bem conhecido, bem famoso, muito usado pelas bancas de concurso de modo geral, não só pela IBFC. No livro Comportamento Organizacional, os princípios do comportamento individual decorrentes das características individuais e organizacionais são exceto. Ou seja, todos aqui são princípios, exceto um, que é o nosso gabarito, certo? As pessoas diferem em capacidade e comportamento. Sim, se está correto, logo não é o gabarito. As pessoas pensam no futuro e escolhem como se comportar. É a visão do Chiavenato. Tem algumas pessoas que vão dizer que as pessoas são impossíveis, a ideia de chefe X e chefe Y, que a gente vai explorar depois quando falar em liderança e motivação, mas já fique sabendo que existe visões diferentes. Mas a de Chiavenato é que as pessoas fazem escolhas conscientes. Têm necessidades similares e tentam satisfazê-las. Isso daqui a gente vai ver melhor ainda quando a gente falar de motivação, que cada pessoa vai ter uma necessidade. Inclusive, a ideia geral das teorias de motivação, as teorias prescritivas, é que você analise a realidade dos seus funcionários, saiba qual necessidade ele vai ter. Se as necessidades forem similares, não precisava essa fase de análise. Já é o nosso gabarito, é essa daqui. Vamos ler as outras. As pessoas percebem seu ambiente em função de experiências passadas. Sim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu vi isso numa questão da IBFC, inclusive. É que você não pode ler uma situação isento. Você lê a partir do seu contexto, a partir das experiências passadas. E aí as pessoas reagem afetivamente, isso é tranquilo. As pessoas são emocionais de modo geral, né? Agora, a segunda. 2017 também. Analise as abaixo e assinale a correta. Primeiro, a qualidade total se aplica a todas as áreas e níveis da organização e deve começar no topo da empresa. Isso. Pode ser que venham na questão também dizendo que a qualidade total é top to down, ou seja, de cima para baixo. Não confundir com a melhoria contínua, porque a melhoria contínua é uma ideia um pouco mais operacional e tudo que é operacional, ele vai começar de baixo para cima, down to top, down to top, certo? E o top to down, que é a qualidade total, é mais um campo estratégico. Inclusive, quem começa a aplicação é a parte de cima, né? E tem um correto. 2. O comprometimento da alta administração na implantação da qualidade é indispensável para garantir uma profunda mudança na cultura da organização. Isso para qualquer mudança vai ser necessário, né? Se não há um comprometimento da alta administração, é muito difícil que uma mudança se opere. Só tranquilo. 1 e 2. Esse daqui foi tranquilo, mas eu acho que eu já disse em vídeos anteriores que se tiverem dúvidas em questões assim de 2 itens, 3 itens, marquem na que está todos corretos, que a IBFC tem uma boa tendência disso. Essa daqui deu para responder com tranquilidade, então nada para se preocupar, né? Analise a afirmação abaixo e assinale que preenche corretamente em tela cor. É a base da qualidade total. Aqui a gente não tem muito para onde conversar. O gabarito vai ser o empoderamento das pessoas. Existem vários princípios da qualidade. Um deles é o empoderamento, né? Que é a ideia que a qualidade ela depende dos funcionários. A ideia de controle é uma coisa mais operacional, não está ligada à qualidade total. Custo baixo também não necessariamente, até porque existem custos de qualidade e custos da não qualidade. Tem que haver um balanceamento entre isso, ou seja, não necessariamente uma maior qualidade vai ser um menor custo. Em muitos casos, inclusive, um produto com maior qualidade ele é mais caro porque o custo dele é maior, né? E a avaliação dos fatores, sim, mas base da qualidade total, não. A base é mesmo o empoderamento, beleza? Literal, gabarito. Questão 4. Analise as afirmações abaixo sobre a qualidade e assinale a alternativa correta. Qualidade, para Denning, deve ter como objetivo as necessidades do usuário ou as necessidades do cliente, se vocês assim preferirem.
presentes e futuros. Também é dito que a qualidade ela vem com a ideia de surpreender, entregar mais ao cliente do que realmente o que ele esperava, né? Romper expectativas, de um modo positivo, claro. Qualidade para Huram representa a adequação à finalidade e ao uso, certo? A ideia da qualidade, de modo geral, é foco no usuário. Mas é claro que os teóricos, cada um tem uma visão um pouco diferenciada. A visão predominante é essa de Deni, né? Mas aqui a gente só pode fazer e decorar a visão de Huram, que também é essa daqui. Mas, de novo, se for chutar, né? 1 e 2 estão corretos. Seria o meu chute, por exemplo. Questão 5, 2017 de novo, em base. Para montar um sistema de controle, é preciso definir os procedimentos e as ferramentas para produção, processamento e apresentação de informações. Há várias características de um sistema de controle. Ok. Aquela que tem um custo menor que os benefícios é. Aqui no caso ele está perguntando sobre características, as alternativas são tudo características de um bom sistema de controle e ele deu um próprio conceito e ele quer saber a que se refere. O conceito é de algo que tem um custo menor e tem menor custo do que benefícios. Essa coisa ela é o quê? Qual é o nome dessa característica? Rapidez? Não. Rapidez, no caso do sistema de controle eficaz, uma orientação rápida para as exceções, para a ocorrência de erros. Isso seria rapidez, não tem a ver com custo, não diretamente, né? Objetividade e rapidez são basicamente a mesma coisa. Um sistema rápido, ele vai ser objetivo, ele vai tratar do problema em si, acabou. Economia, que é o nosso gabarito, que economia é isso. Se você está gerando um custo de 10 e aí você consegue, implementando um sistema que custa 5, você está economizando 5. Essa é a ideia da economia. Aceitação é sinônimo de conformidade. No caso, se você planeja que um produto ele vai poder fazer 3 ou 4 funções, se ele faz todas essas funções que foi planejado, então ele vai ser aceito, ele vai receber a aceitação no final. Não é isso. O gabarito realmente é a economia, certo? O conceito aqui é meio truncado, mas no final a gente chega no gabarito até por eliminação. Né? Só pegando que rapidez e objetividade são basicamente a mesma coisa, e o conceito não se refere a um, já não se refere a outro também. E aceitação é a ideia de conformidade. Então, dava para responder mesmo pegando a questão um pouco defeituosa, vamos dizer assim. Questão de itens novamente, olha como a banca gosta. Item 1. A definição e o conhecimento dos padrões de controle permitem avaliar eficazmente o desempenho e tomar decisões corretas. Ok. O controle, inclusive, uma função dele é a retroação, o feedback, né? Que para que possa se adequar e corrigir os erros. Lembrando lá do PDCA, PDCA, Plan do Check App, ação é corretiva, para que a próxima vez que for feito o produto, o erro que aconteceu, os erros que foram identificados, ou as oportunidades de melhorias que foram encontradas, eles sejam corrigidos, as oportunidades sejam melhores aproveitadas. Item correto. Padrões de controle podem ser objetivos ou padrões de comportamento, que fornecem os critérios para a avaliação do desempenho. A questão dá um ótimo conceito, inclusive, recomendo vocês estudarem sobre ela. Gabarito 1 e 2. De novo, tá vendo? 3 questões de itens e as 3 tinham todas corretas, né? Tranquilo. Essa não é de itens, apesar de ser da Embasa também. Que bom, né? Senão a prova só de questões de itens seria muito chato para a galerinha. A liderança, orientada para pessoas, compreende os comportamentos classificados dentro do modelo democrático de uso da autoridade. O modelo democrático, ele pega a ideia de que o foco vai ser tanto líder como liderado. As decisões vão ser meio que conjuntas. Diferentemente da liderança autocrática, que é o líder que que decide tudo, e na liderança liberal, o líder nem participa. Ele é praticamente um não líder, né? Que aí o foco fica total nos subordinados. Sendo assim, assinale a alternativa que indica o que o líder orientado para a pessoa tende a não apresentar. No caso, o foco do líder são as pessoas. O que ele não faz? Ele ouve e presta atenção. Ele faz isso? Faz. Focaliza o próprio funcionário ou grupo? Sim. Isso daí, inclusive, é a definição de o foco em pessoas. Sim. Apoia os funcionários, claro, mesma coisa praticamente. Quando duas alternativas são iguais, a gente já sabe, né? As duas não podem estar certas, então as duas estão erradas. Esclarece as responsabilidades individuais. Esclarecimento de responsabilidades, foco no trabalho em si, característica de um líder focado em tarefas, um líder que seria mais autoritário, vamos dizer assim. Porque o líder autoritário / autocrático, acreditem ou não, ele é o mais eficaz.
pelo menos no curto prazo. Não é o líder nem de longe que gera a melhor satisfação, melhor motivação. A liderança autocrática ela é prejudicial no longo prazo, mas para uma tarefa pontual, por exemplo, é mais eficiente um líder autocrático que vai lá e toma as decisões, certo? Pelo menos isso nas teorias comportamentais. Apesar disso, né, notem que isso daqui não fez diferença. Era só saber mais a ideia de líder de pessoas, o que era, e pronto, dá para responder de boa também. Questão de lacuna. Também a IBFC gosta, né? Analisar a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Bababá envolve alguma espécie de influência ou participação dos liderados no processo de decisão do líder ou de uso da autoridade por parte do dirigente. Ou seja, beleza. Vamos ver aqui comportamentos liberais. Existe participação dos liderados no processo de decisão do líder, ou seja, o líder decide. Então não pode ser o liberal. O liberal, a decisão, tudo fica a cargo só dos subordinados mesmo. Comportamentos democráticos, sim, parece ser isso. Individuais nem existe aqui. E os autocráticos, não existe a ideia de participação dos liderados. Então, com um comportamento mais democrático, a gente também poderia ter visto isso como um comportamento participativo. Acabam sendo usados em algumas circunstâncias como sinônimos, né? Poderia existir a ideia de um líder consultivo também, né? Que o líder consultivo ele é diferentemente do participativo. Que o participativo ele tem um contato mais rico com seus funcionários. A decisão é realmente tomada pelo líder mais liderado. E o consultivo ele pega sugestões, mas a participação no processo decisório por parte dos liderados é bem menor. Mas ele não coloca aqui porque poderia gerar anulação da questão. Questão de itens novamente. Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos. Sim, o objetivo da liderança é o alcance de metas. Parece bom. Liderança é o uso da influência não coercitiva para dirigir as atividades dos membros de um grupo e levá-los à realização de seus objetivos. Similar. Essa ideia de não coercitiva é meio dúbia, mas essa parte de influência, a característica principal da liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Então, a gente acaba com as duas corretas novamente. Questão de itens novamente. Embasa deve ter sido uma prova muito chata. Essa daqui era Embasa também, sim, Embasa agente administrativo. Um monte de questões de itens, né? Bom, desempenho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de algum esforço intelectual ou individual. A gente podia dizer também que o desempenho é alcançado com esforço, mais motivação, somado com competências, habilidades, a atitude do funcionário de modo geral, mas é um conceito incompleto que não torna a questão errada, então. Motivação, que a gente pode entender, se eu estou quebrando a palavra que motivação, motivo para ação, é um dos fatores, inclusive, que determinam se a pessoa vai ter um bom desempenho, né, a motivação. Motivação para o trabalho é o processo pelo qual o esforço ou a ação que leva ao desempenho profissional de uma pessoa é impulsionado por certos motivos, exatamente, é um motivo para a ação. 1 e 2. Todas que a gente fez de itens até agora, pelo menos, 1 e 2 estavam corretos. Começar a marcar assim. Dá vantagem, hein? A divisão vertical do trabalho, das funções até os cargos, tem como resultado a distribuição da autoridade em níveis certo. A hierarquia, né? Ela define autoridade, quem manda em quem, e a responsabilidade. Uma pessoa mais no topo da empresa tem uma responsabilidade sobre uma quantidade de funcionários diferente e sobre funções diferentes. Geralmente, quem está mais em cima são funções mais de controle e a responsabilidade por elas também costuma ser maior, né? Quem está embaixo já tem uma gama de funções diferenciadas e a responsabilidade menor. É só pensar, tipo, um gerente regional e um gerente de determinado setor de uma fábrica. Quem é que tem mais autoridade? O regional. Quem é que tem mais responsabilidade? O regional também. Porque existem uma dezena de gerentes numa mesma fábrica, atuando cada um no setor. Mas agora, gerente regional, a depender da empresa, existem 3 ou 4 no país. Hoje em dia, a hierarquia foi substituída pela auto-administração em muitas empresas. Essa questão, se eu não me engano, ela tá 1 e 2, está correta? Eu já respondi ela antes. Mas concordo que aqui nesse item a gente tem uma questão um pouco aberta, que tipo, em muitas empresas, se ele dissesse em todas as empresas, né, estaria obviamente errado, porque a hierarquia existe. Mas, bom, né? Qual será o autor que a banca usa para justificar? Ela meio que pode usar vários, né? A gente não vai ter como brigar judicialmente de jeito nenhum. A questão a gente tem que acertar, né?
Então, questões assim abertas costumam estar certas na IBFC. Então, a gente tem que se acostumar. Em administração, aliás, tem algumas coisas um pouco abertas. Eu mesmo que estudo direito, estou acostumado com o preto no branco, questões assim dão nos nervos, mas a gente tá aqui para passar, né? Não é para brigar com a banca. 12. O direito legal que os chefes ou gerentes têm de influenciar cuidado aqui. Direito legal. O direito legal é a autoridade. Fechou? Só que o direito legal. Aqui ele não colocou que a pegadinha mais comum é dizer que é liderança. Não, o direito legal é a autoridade. A autoridade vem do cargo. Às vezes, o líder vai ser aquele que tem autoridade. E isso é o ideal para uma empresa, inclusive. Mas tem vezes que quem vai ter a autoridade vai ser o gerente, mas quem tem a liderança mesmo vai ser um funcionário, pode ser um estagiário da vida, porque as pessoas confiam nele, acreditam nele, e pode ter vezes que o líder vai dizer uma coisa, esse estagiário vai dizer uma coisa, e aquele que tem a autoridade legal diz o contrário, e o pessoal vai ouvir, via de regra, quem? O líder. Porque a autoridade e liderança são coisas diferentes. A capacidade de influenciar depende de comportamentos. A autoridade depende do cargo. Acabou, né? Nem precisava ler nada. Direito legal, autoridade. Acabou. Vou pular para ganhar tempo. Há níveis de planejamento. Há vários níveis de planejamento, né? Aquele que é o processo de definir objetivos e formas de realizá-los. E envolve a organização como um todo. É o nível mais superior. A gente pode ouvir isso também como é o nível que é orientado para fora, que os outros níveis são orientados internos. É um macro processo, eu já ouvi esse termo. É o nível estratégico. O nível tático é o nível que é orientado para os departamentos. Ele que é o nível seguinte, né, do planejamento. Ele também é direcionado para a organização. E o nível operacional, que é o nível mais baixo, que é a galera que trabalha mesmo, que é o nível orientado para as tarefas. Enquanto o nível estratégico é orientado para todo, ele tem longo prazo, o outro é médio prazo, o tático é médio prazo, o outro é curto prazo. Maior risco e maior imprevisão no estratégico, e o operacional fica com a ideia de que ele tem curto prazo, né? E ele tem maior previsibilidade. É mais fácil saber quem vai e quem não vai para o trabalho amanhã do que pensar o que vai acontecer com a economia daqui a 10 anos, né? E o tático, é claro, fica ali no meio, né? 14. Analise a frase a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É tomar no presente decisões que afetem o futuro, para reduzir sua incerteza. Planejamento. Dirigir são decisões no presente, claro, mas a gente não toma decisões relacionadas para o futuro. É claro que as ações que são feitas no passado se relacionam com o futuro. O futuro é consequência do que a gente faz agora. Fica até poético. Mas a direção é ideia de coordenar o trabalho. Organizar, que é o segundo item, né, diz respeito a estabelecer a organização, não uma visão de futuro mesmo, quem tem um planejamento. E controlar é o pior ainda. O controle, a gente tem sim um controle preventivo, que é o usado para o futuro, mas a ideia de controle principalmente é ver o que aconteceu para melhorar. E aí a gente fecha gabarito literário. 15. Um processo decisório pode ter resultados satisfatórios ou desastrosos. Claro, às vezes até uma boa decisão pode ter um resultado muito desastroso. Por exemplo, aquilo que aconteceu lá em Brumadinho. Depois de acontecido, qualquer decisão iria ter um resultado desastroso para a empresa. Fechar barragens seria um custo alto, muita gente teria que parar de trabalhar, depender das emissões. Do mesmo jeito, não fechar significaria muita gente em risco. Às vezes, mesmo boas decisões podem causar tremendo prejuízo. Conhecer as dificuldades que interferem no processo é uma forma do gerente aprimorar sua habilidade para tomar decisões. Ok, tranquilo, né? Assinale a alternativa que não contém uma dificuldade. Não há uma dificuldade na hora de tomar uma decisão. As outras são, né? Incapacidade de reconhecer o problema. Ora, se o gerente não está conseguindo analisar o problema direito, como é que ele vai tomar uma decisão mais certa? É mais complicado, né? Decisão precipitada. Tem que tomar a decisão nos próximos 5 minutos. Né? Provavelmente não vai ser a melhor decisão. Se eu tivesse parado para pensar 5 dias, eu teria tomado uma decisão melhor. Comprometimento amadurecido, ou seja, o cara está muito comprometido em tomar uma boa decisão. Isso é uma dificuldade. Não, claro que não. Inclusive, isso é uma coisa que colabora para que ele tome uma boa decisão. O contrário, se ele tivesse pouco comprometimento, aí sim, porque ele não se responsabiliza, ou melhor,
ele não se importa com o resultado da decisão, então pouco provável que ele gaste muito tempo pensando. E excesso de confiança também é outro problema, né? Narcisismo aí. 16. Marcar logo 1 e 2. Vamos ver se esse até a 20ª se mantém. Até agora a gente não teve nenhum que não fosse 1 e 2, né? Competitividade é uma tradução particular da ideia de eficácia, que se aplica particularmente nas empresas. Isso daqui eu acho que está certo. Não me lembro muito bem, mas acho que está certo. Competitividade é um critério extremamente importante para o desempenho. Lembra que eu falei daquela ideia de que questões abertas a IBFC gosta? Ela gosta. E vamos ver essa aqui. É uma tradução particular, ou seja, um ponto da eficácia, né, uma parte da eficácia, depende de tornar a empresa competitiva. Se a gente pensar eficácia como uma ideia de produtividade, então uma boa produtividade é sinônimo, ou pelo menos é uma aproximação de competitividade, né, que se aplica particularmente, uma tradução particular que se aplica particularmente. Né? Fazer o quê, né? Mas na dúvida, 1 e 2. Eficácia, novamente, é um conceito muito usado nas empresas. Aproveitando, né, que eu não expliquei na outra, eficácia é a ideia de alcance de objetivos. Se eu quero que você fabrique um celular, um Xiaomi, inclusive, se você gastou 3 dias ou 30 dias para me entregar, mas você me entregou, você foi eficaz. Isso é inegável. Eficiência diz respeito ao uso dos recursos. Se você me entregou esse mesmo celular, você foi eficaz. Agora, se você me entregou em 3 dias e usando X recursos, ou em 30 dias usando os mesmos X recursos, você foi mais eficiente quando você entregou em 3 dias, porque o tempo também é um recurso. Eficiência diz respeito ao uso consciente, ao uso racional dos recursos. E por fim, efetividade tem a ver com impacto. O impacto é a parte que a gente vê mais relacionada com qualidade, né? Que não basta você entregar o celular, não basta ter sido bem feito com o uso de recursos. O que o cliente vai ver é se ele foi útil para a função que foi feito, se isso teve um impacto na vida dele, se melhorou, se dificultou alguma função que foi instalada, esse tipo de coisa. Efetividade diz respeito ao impacto. São 3 conceitos que costumam ser confundidos, mas eles são simples. Só o nome que é parecido mesmo, né? E é nisso que as bancas se apoiam para cobrar. Beleza. Eficácia. Conceito muito usado nas empresas, claro. Assinalar que não tem relação com a eficácia. Ou seja, todas as outras podem ser conceitos de eficácia e um deles não. Grau de conhecimento dos resultados em relação aos objetivos. É aquilo que eu disse. Se eu queria um celular e no final do processo produtivo eu tenho um celular, então foi eficaz. Ok. Não é isso, né? Capacidade de um sistema, processo, produto ou serviço de resolver um problema. A mesma ideia, só que com outras palavras. Né? Usar os recursos corretamente, como eu disse, é sinônimo de eficiência. Sobrevivência, a gente pode discutir um pouco, mas é inegável que uma empresa que não é eficaz, muito dificilmente ela vai sobreviver. Né? Então, uso dos recursos consciente é eficiência e pronto. E esse é o pega natural da banca. Por mais que a gente possa duvidar, aqui a gente tem certeza que é eficiência. E como a gente sabe que as bancas estão acostumadas a tentar confundir eficácia, eficiência e efetividade, é nela que a gente tem que marcar. 18. Item 1. Vou marcar aqui de novo. Já estou tão confiante. Excesso de confiança aqui. Problema nas decisões. O conjunto das especificações de um produto ou serviço o conjunto qualidade planejada. Essa eu não tenho certeza não. Vamos ver o item 2. Quando comparamos o que foi planejado em termos de qualidade com o que o produto ou serviço apresenta na realidade, esses conceitos são complexos. Marcar um 2 aqui. É incrível como essa banca surpreende. Às vezes a pessoa esquece dos conceitos, mas tá certo. Bom, essa daqui é uma que eu mesmo vou gravar. Vou salvar aqui, eu tenho um caderninho de administração. Salvar. Mas, sinceramente, essa banca decepciona as graças, né? Porque às vezes a confiança na cola é tão grande que você vai. 1 e 2 de novo. Essa daqui acho que é repetida, não? Não. É que a gente viu outra sobre produtividade, mas acho que era outra coisa. A produtividade de um sistema é definida como a relação entre os recursos utilizados e os recursos produzidos. Produtividade, sim, tem relação com eficiência, então é isso aí mesmo. Produtividade e eficiência são sinônimos, porque correspondem ao quanto cada um produz. Não, aí não. Acho que só o item 1 vai estar correto. Só o item 1, exatamente. Elas têm relações, é isso que o item 1 diz, mas elas não são sinônimos. Produtividade diz a quantidade de X produto que você fez. Se você fez 100 carros no final do processo
produtivo e os seus concorrentes costumam fazer 50, você foi muito mais produtivo que eles. Só que eu fiz sem carro usando 3 vezes mais recursos. Com o recurso que eu usei, a empresa do lado, ela fazia 300. Aí eu fui eficiente. Não são sinônimos. Tem relação. Uma empresa eficiente, geralmente, ela vai ser produtiva, mas não é requisito. Nem o contrário, uma empresa produtiva também não vai ter que ser eficiente. O ideal é que ela seja, mas não é assim que funciona nem na vida, nem na teoria. Última questão da matéria. Abaixo estão vários conceitos de eficiência. Assinale a alternativa que não contém esse conceito. Notem que a nossa banca ela gosta muito de questões incorretas. Eu aconselho que sempre assinalem quando estiverem na prova. Aqui eu não estou fazendo isso porque até tem como, mas dá um trabalho. Sem contar que, né, estamos passando de questão, uma questão com certa tranquilidade, é estou acabando não marcando. Que essas questões elas são curtas, isso é o bom da IBFC. Abaixo estão vários conceitos de eficiência. Ok, a gente já falou sobre isso. Assinale a alternativa que não contém. Realizar atividades ou tarefas da maneira certa. Sim, isso é uma ideia comum que vem na doutrina. Que é a maneira certa, economizando recursos. Realizar tarefas de maneira inteligente. Com o mínimo de esforço. O esforço humano também é um recurso, né? E com o melhor aproveitamento possível de recursos. Sim, sim. É até um conceito bom para a gente ter na mente. Simples, rápido, né? De lembrar. É um princípio de administração de recursos, mas com uma simples medida de desempenho. Sim, claro, claro. É um conceito de desempenho que se relaciona com os objetivos e resultados. É aquela, a gente pode brigar um pouquinho, mas aqui a gente tem mais tendência de ser eficácia, entendeu? Como é parecido, são conceitos que, na prática, eles se misturam um pouco, às vezes a gente pode ficar com dúvida, mas a gente tem aquela que eficiência é recurso e que eficácia é alcançar o objetivo. Então, não vamos duvidar só porque é parecido, não quer dizer que seja. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. Não se esqueçam do like, de curtir, de comentar, se inscrever no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, pra mim é mais leve. Se vocês gostaram, eu faço 5 desses por dia. Até mais fácil pra mim. Mas bem, ficamos por aqui e